Olá, nós estamos entrando agora na explicação da análise morfológica, que vocês já devem se lembrar, né? Nós tivemos um papinho sobre ela. A análise morfológica é aquela que pega a palavra, olha para ela e classifica 10 classes de palavras. A língua portuguesa, qualquer palavra da língua portuguesa você pode encaixar em uma dessas classes. Então, quando diz assim, qual é a classe dessa palavra? Eu estou falando de análise morfológica ou morfologia, né? E vamos começar da seguinte forma. Eu vou pegar a classe, explicar o que ela faz, qual é o papel dela. Isso nas 10, sem detalhes. Agora, tem detalhezinhos que a gente vai precisar voltar. E não é detalhezinhos, não. É coisa muito importante. Então, de início, nós vamos só localizar cada classe, para vocês terem essa visão geral. Que já devem ter a maioria, né? Então, é só uma recuperação aí de memória, ok? E não vamos aprofundar em nenhuma, mas retorno depois aprofundando. Então vamos lá. Primeira classe, se vocês se lembram que eu escrevi, é de artigo. O que é o artigo, né? De cara você fala, é o, as, umas, uns, umas, os, as. Mas e daí? O que ele representa? O que ele faz para ser um artigo? Primeiro, ele se divide em definidos e indefinidos. Isso é básico, né? Basicão, né? Então vamos lá. O A, definidos. O B, indefinidos. Ou seja, o artigo é a palavrinha que vai definir ou indefinir o que vem a seguir. Já rimou, né? Então veja, o definido define. Então é o e o a. Vou dar um exemplo. Menina, chame um médico. Eu não disse chame um médico, que seria indefinido. Qualquer um serve, contanto que seja médico. Não, eu disse o médico. Então eu defini, ela sabe quem eu estou falando. Outro exemplo. Eu chego, estou olhando pela janela. Aí eu me viro e falo assim, gente, a menina passou agora aqui na rua. Todo mundo ali está sabendo a quem eu estou me referindo. Já não seria a mesma coisa se eu virasse e falasse, pessoal, uma menina passou agora. Ué, e daí? Uma menina, qualquer uma. Mas quando eu digo a menina, todo mundo está sabendo quem é. É alguém que estava no assunto, alguém que a gente estava comentando alguma coisa. Então, define o a, o, define. Assim como os seus plurais, né? Eu posso dizer os e as. Aqui é plural, continua artigo, definido, plural. Aqui, o a, artigo definido, singular. Ok? Tá? Então, o e a, singular. Os, as, plural. E todos eles são definidos. Eu defino o que vem a seguir a ele. Acabei de sair do dentista. Do é uma junção, né? De mais o. De o dentista. Do.
Então eu defini. A pessoa que me ouve sabe que eu tenho um dentista que é tal doutor, que fica em tal lugar. Agora se eu falar assim, gente, eu acabei de chegar de um dentista. Nem eu mesmo sei quem é o nome, um dentista qualquer que eu fui e entrei, né? Em emergência. Então, gente, o indefinido não me dá a definição de quem eu estou falando. Tá? Indefine. Muito cuidado quando usar, né? E também tem o plural dos indefinidos, não é? Eu tenho o singular, que é uma. E o plural, uns, umas. Então, quais são os artigos? São definido singular, o a. Definido plural, os as. Indefinido singular, uma. E indefinido plural, uns, umas. Acabou. Isso é artigo. Onde todo mundo é tranquilo, fácil. Na análise morfológica, o uma, o, a será sempre artigo, né? Mas quando a gente for ver sintática, a gente vai ver que muda bastante. Continuando então, nós acabamos com uma classe de 10, tem 9. Vamos ver substantivo. Substantivo. Então vamos ver o que é. Primeiro, a definição de substantivo costumava antigamente ser, a tia explicava assim, as séries do ensino básico. Ela explicava assim, o substantivo é tudo desenhável. Aí quando chegava nos abstratos, a criança ficava meio, e agora, né? Paz é substantivo? É. Desenha paz. Pô, vou desenhar uma pomba, né? Lembra? Como era mesmo, gente? Ah, era assim, ó, né? O símbolo da paz era como se fosse uma pombinha. Mas é símbolo, não é um desenho da paz. A raiva. Você pode desenhar uma carinha vermelha, como tem aqueles emoji, né, do internet. Você pode desenhar uma carinha vermelha com uma boquinha assim, raivosa, uma coisa assim, mostrando raiva. Mas aquilo não é a representação da raiva, é um símbolo que pode te remeter a que está com raiva, né? Mas a raiva não se desenha. Por quê? É um sentimento abstrato. Então, uma das definições de substantivo que eu acho mais completa ainda é aquela que as crianças recebem no ensino básico. Substantivo é a palavra que dá nome a seres, objetos e sentimento. Aí engloba tudo, né? Sentimento não é desenhado. E para mostrar o que é concreto do que é abstrato, a tia explicava. O concreto você desenha, mesa, desenhar. E amor, você pode fazer um coração, mas não é o amor, é o símbolo do amor, né? O coração vermelhinho, com uma flechinha e tal. Então, o que é abstrato não tem como desenhar, né? O substantivo. Então, nós já pegamos aqui uma noçãozinha das divisões do substantivo, né? Eu me adiantei sobre esse abstrato concreto, mas vamos voltar ao comecinho, né? O substantivo pode ser definido quanto ao gênero. Gênero é o quê? Feminino e masculino. Então, quanto ao gênero, ele pode ser feminino, masculino, aqui tem mais coisa.
Aqui nós vamos ter que voltar. Vou fazer um X aqui, ó. Porque nós vamos ver que o substantivo ele possui outros gêneros. Outros gêneros, Ana, como? Pois é, tem os sobrecomuns. Tem comuns de 2 gêneros. Tem os epicenos. Então isso a gente vai deixar para uma aula só. Só falar sobre essas particularidades daqui. Então, as palavras mais comuns, a gente consegue classificar feminino e masculino. Vamos dar um exemplo? Mesa. A mesa, a casa, o barco, o mar. Tem países que mar é feminino, né? Mas na nossa língua é masculino. Então, vamos deixar esse X no seu caderno, que aqui a gente retorna, ok? Ele também, quanto ao número, a divisão. Quanto ao número. Número singular, plural. Aqui nós também vamos ter que retornar. Porque o plural não é só um acréscimo de S. Tem aquelas palavras compostas, né? Porque é uma das divisões dele, que ele pode ser simples ou composto. Entendeu? Simples e composto. Ou composto. O que é o composto? O simples é uma palavra. Mão, pé, mesa, lustre. O composto, couve-flor, beija-flor, guarda-chuva, guarda-roupa, é um objeto, mas ele é formado de 2 palavras. E como fazer o plural desses compostos? Cada tipo de composto vai ter uma forma de pluralizar. Ou os 2, ou um só, ou o primeiro, ou o segundo. Por exemplo, casa de pedra. Se for casas de pedra, só pluraliza o primeiro, quando estiver unido por D. Mas a gente chega lá, ok? Sem adiantar, a gente chega lá. Gênero, número, é simples ou composto, ele pode ser concreto ou abstrato. Eu já tinha falado, né? Abstrato. Aqui tem uma fórmula de você definir se ele é abstrato ou se ele é concreto, mais fácil. Você imagina assim, tá lá com a palavra na tua frente, você tem que pôr se é concreto ou abstrato. Pensa que houve uma coisa bem ruim, houve uma epidemia, assim, não uma epidemia, uma guerra biológica, né? Botaram um gás que matou todos os homens da Terra. Acabou a humanidade. Se aquela palavra continuar, embora os homens não estejam mais na Terra, ele é concreta. Digamos, vamos voltar à mesa. Mesa. Os homens acabaram, foram extintos. A mesa continua? Continua. Então a mesa é concreto. Agora, a paz? Não, porque a paz depende do homem. O amor? Não, porque depende do homem. A ansiedade depende do homem. Ela vive através do homem. Então ela é abstrata. Entendeu? Se tiver dúvida, pense nisso. Acabaram os homens, a palavra continua? Se continua, é concreta. Ela não depende dos homens. Tá ok? É uma forma da gente entender isso aí. Também eu tenho aqueles derivados aliás, primeiro é primitivo e derivado. Não, aqui, ó. Primitivo
e derivado. Vejam bem, gente. Em cada um desses pontinhos aqui, eu escolho um, tá? Ou ele é primitivo ou ele é derivado. O que que é primitivo? O primitivo é a palavra de onde sai outra. É a mãe. Pedra. Da pedra, o que vai sair? Pedreira, pedrinha, pedrão, pedraria. Certo? Então, ela gerou outras palavras. Ela é a raiz que gera outras palavras. Então, ela é pedra, é primitivo. Pedreira, derivado de pedra. Tá ok? Deu para entender? Deu. Então, vamos ver. Tem os coletivos, que aí a gente vai dar uma parada para estudar alguns, né? Coletivos. Vamos dar uns exemplos? Coletivos é uma palavra no singular que significa bastante espécies juntas. Então, digamos, bastante lobo juntos, eles formam uma alcateia singular, só que é um montão de lobo. Cáfila, uma série de camelos, né? Uma cáfila. Então, esses são os coletivos. Tá sozinho aqui. Ou ele é coletivo ou ele não precisa citar, né? Se ele significa lápis. Lápis é coletivo? Não. Vamos ver. Os próprios ou comuns. Próprios e comuns. Próprios. Aqui é uma paroxítona, lembrando da regra, né? Termina num ditongo, leva a sempre. Então, gente, próprio é aquele substantivo que designa um ser. Exemplo, Brasil. Brasil. Quantos Brasis, assim, sem falar metaforicamente, né? Mas quantos Brasis existem? Falando no país. Só um. É um país. Meu país. O Brasil. O Brasil. Ó, define o Brasil. Ele é próprio. Já países. Países. O que acontece aqui? Eu tenho vários. Eu tenho Inglaterra é um país, Estados Unidos, a Rússia, etc e tal. São países. Então ele não é comum. Ele não é escrito com letra maiúscula como são os comuns. Por exemplo, Ana. Tá certo que tem muita gente que chama Ana. Mas quando eu estou me referindo a Ana e referindo a mim, é só eu. Então é próprio, letra maiúscula. Todo nome de pessoa é letra maiúscula porque individualiza. É próprio, sempre próprio. Os nomes são classificados como próprios e letra maiúscula. Ok? Vejamos se eu não... são esses aí. Então, existe também, gente, quando a gente for falar aqui, ó, de plural, de masculino e feminino, vocês vão ter que prestar bastante atenção, porque o problema do substantivo mora aí. Existem substantivos, por exemplo, que a mudança do artigo, lembra do artigo? A linha mesmo? O artigo, ele vai definir o que é e o que não é. Por exemplo, mudando o artigo é uma coisa, deixando com outro artigo é outra. Então, digamos, um exemplo. O caixa e a caixa. A caixa é um suporte, é um vasilhame que você coloca coisas. Ela pode ser caixa de papelão, caixa de madeira.
é um objeto, suporte. E se eu disser o caixa, é o carinha que fica atrás lá do balcão no banco. Ele está no caixa, ele é o caixa. Ok? Então, a mudança do O e do A define também o sentido. O águia e a águia. Não é o águia macho, não. O águia significa uma pessoa esperta. Quem foi, desculpe? O águia de Haia. Estão lembrados? Rui Barbosa, né? Em Haia, uma cidade, houve um congresso internacional e ele se destacou pela erudição, pela verve, tal. O cara é muito inteligente, né? Então, veja que a mudança do O pro A não deu mudança de gênero. Porque águia vai acabar sendo, a gente vai estudar um epiceno, né? Mas a palavra águia com o O na frente significa um cara muito inteligente e com o A. A águia é o animalzinho, né? O bichinho. Se eu quiser identificar como masculino ou feminino, eu digo a águia macho, certo? É o masculino. A águia fêmea. Mas o águia é outra coisa. Não é o bichinho, né? É para uma pessoa muito inteligente. Como era para o Barbosa, o águia de águia. Nós vamos parar aqui, tá ok, pessoal? Vamos devagarzinho entrando nessas classificações aí das palavras, na morfologia, porque quando entrarmos na sintaxe, na análise sintática, nós vamos ter que ter essas noções todas. O que o substantivo é. O que ele é mesmo? A palavra que designa pessoas, coisas, ou você pode chamar objeto. Pessoas, objetos e sentimentos. Você cobriu todo, tá? E aqui é a classificação do substantivo. Eu classifico em gênero, número, próprio ou comum, simples ou composto. Composto é sempre duas palavras, mas identificando um objeto. Couve e flor. É uma coisa. Eu tenho concreto, abstrato, que nós já falamos, primitivo, derivado, coletivos, próprios, comuns. Então é isso. Até a próxima aula com a continuação da morfologia, tá? Obrigada, até a próxima.